Olá, eu sou Erika Batista, fisioterapeuta, mestre em reabilitação. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de exercícios indicados para pacientes que tiveram AVC, popularmente conhecido como derrame, mas o termo mais correto é o AVE, ou AVE, que é o acidente vascular encefálico, que engloba o tronco encefálico, não só o cérebro, tá? E hoje eu estou então aqui no Fisio Estúdio Pilates, que fica localizado no Ibirapuera, bem próximo ao ginásio do Ibirapuera, com a Raíza, que também é fisioterapeuta, e a gente vai utilizar exercícios com a faixa elástica. Por que eu fiz esse vídeo pensando em exercícios para AVC? Eu vou falar AVC porque é o termo que o pessoal mais conhece. Primeiro, não existe vídeos aqui no YouTube sobre pilates para AVC, então a gente vai usar a faixa elástica. Não existe com pilates solo, pilates mat, só existe pilates com aparelhos no estúdio de pilates. Então esses exercícios eles são indicados para você fazer. Quem pratica pilates, tem AVC e pratica pilates já no estúdio, eles são indicados para que vocês façam intercalado com os treinos, ou para quem não faz pilates no estúdio e quer também fazer exercícios em casa, pensando em ganhar esse padrão melhor de marcha, de força de membro superior. Então eu fiz esse vídeo para vocês de modo que vocês utilizem os exercícios aqui em casa, em domicílio. Todos os exercícios que eu vou demonstrar são um total de 10, sem contar as variações. Eles devem ser feitos diariamente. Por que eu falo diariamente? Porque vocês não vão fazer todo dia. Então a gente estipula todo dia e aí o objetivo é realmente que façam todo dia, para que tenha um ganho significativo, importante. E quanto mais precoce eles forem feitos, melhor a reabilitação do paciente neurológico. Quanto mais precoce tem essa intervenção, melhor é o resultado, tá bom? Então eu vou usar aqui uma faixa elástica, também conhecido como... o pessoal chama de TheraBand, mas é um nome comercial, ou como banda elástica. Essa faixa tem 1,5 m, então tem que ser no mínimo de 1,5 m, tá? A 2 metros, e de uma média resistência. O que vocês têm que tomar cuidado se ela estiver já esgarçando. Então, se ela tiver já sinais que ela está rompendo, ela vai romper logo em breve, e não precisa usar tênis, nem meia. O Pilates, ele é descalço preferencialmente, principalmente para o paciente neurológico, para ter esse estímulo proprioceptivo no pé. Então, ter esses comandos proprioceptores na planta do pé, a gente precisa olhar os dedos, precisa fazer o arco plantar, deixar tudo muito alinhado, tá? Então não precisa de tênis, e o tênis por si só ele já rasga a faixa elástica, tá? Vamos lá, então a Raíza vai fazer o primeiro exercício, que é uma mobilidade de tornozelo. O paciente que teve AVC, que foi acometido com AVC, ele anda raspando assim o pé, a gente chama de pé equino. E então esse primeiro exercício é para ganhar essa mobilidade de tornozelo, tá bem? Só lembrando, todos esses exercícios que eu vou passar para vocês agora, a gente vai respeitar algumas coisas. Primeiro, quantas repetições? De 8 a 12. Não tem receita de bolo. E aí, se der para fazer 8, faz. Se der para fazer 12, faz. Desde que vocês mantenham a postura sempre muito bem alinhada. Observa que eu vou começar nesse decúbito, que a gente chama de decúbito dorsal, de barriga para cima. Depois a gente vai fazer exercício de decúbito ventral, 4 apoios, ajoelhado, só para depois fazer em pé. Por que tem essa sequência de posicionamento? Para respeitar as fases de desenvolvimento também. Então, primeiro a gente nasce, aprende a ficar assim, depois rola, e aí engatinha, depois fica em pé, e só depois que anda. Então, no paciente neurológico também a gente vai respeitar essas fases do desenvolvimento motor, tá bem? Considerando que ele perdeu parte dessas estratégias de transferências. Então, a Raíza vai colocar a faixa elástica lá na ponta dos pés, vai segurar bem firme
gente vai começar com os 2 pés, tá? Então deixa a faixa elástica sem nenhuma dobradiça, segura super firme, nesse exercício é importante ficar segurando bem firme, e ela vai realizar o movimento de flexão plantar, ponta dos pés para cima, e de dorsiflexão, tá? Então esse exercício tem como objetivo fortalecer os músculos da panturrilha, popularmente conhecido como panturrilha, gastrocnêmio, e aí vocês deixam os pés afastados na linha dos quadris. Então é um exercício bem básico para começar esse estímulo de flexão plantar e dorsiflexão, tá? Ou dorsoflexão. E aí a gente pode fazer só com uma perna, então imagina que o AVC dela foi do lado direito, do lado direito. Então ela vai realizar a flexão plantar, que é a ponta do pé, e a dorsiflexão, tá? Sempre respeitando o posicionamento do corpo, como o tornozelo alinhado com o joelho e alinhado com o quadril, esse pé com bastante ação em direção ao solo. Se vocês não tiverem esse mat pilates, o colchonete, não tem problema, deita no tapete, deita numa superfície um pouquinho mais confortável. Esse dá pra fazer até em cima da cama, tá? Então realiza a flexão plantar e a dorsiflexão usando toda a amplitude do tornozelo. Tudo bem? E aí, o próximo exercício, então, ela vai apoiar a faixa elástica lá nos pés pra gente fazer a ponte. Então, deixa os pés apoiados no solo e a faixa elástica vai ficar bem abaixo lá dos pés. Como eu falei para vocês anteriormente, deixa alinhado o quadril. Quadril é essa articulação aqui, tá? Não é isso aqui é pelve. Então, deixa o quadril alinhado com o joelho e alinhado com o tornozelo. Vocês vão segurar a faixa elástica sempre com o cotovelo estendido. Lembra que o padrão para quem teve o AVC é esse padrão flexor de membro superior, né? Então, o cotovelo fica flexionado, o punho também fica flexionado e esse padrão de rotação interna. Então, a gente vai focar nas extensões. Então, toma cuidado para não fazer esse desvio aqui de punho, tá? Então ela vai subir na ponte, pressionando bem os pés com esse comando de fixar no solo e vai levantar os braços. Volta inspirando, como é Pilates, a gente vai associar com a respiração e sobe soltando o ar, contraindo abdômen e glúteos. Mais uma vez, inspira, desceu e sobe soltando o ar. Sempre atenta para os punhos, tá? E aí pode parar no meio do caminho na ponte, então mantém na ponte. Aqui é super comum o paciente que teve AVC querer flexionar o quadril, fazer essa roubadinha aqui de flexão de quadril. Pede para ele levantar bastante na ponte, tá? E aí vai só fazer o movimento de membros superiores, pensando sempre nessa extensão de cotovelos. Se a faixa estiver muito tensa, não tem problema, pode fazer sobe lá. Se ela estiver muito tensa, faz uma amplitude mais curta. O que importa é associar a respiração e não deixar os joelhos também abrirem, tá? Próximo exercício também é uma ponte, porque a gente precisa fortalecer essa parte aqui posterior, os isquiotibiais, porque a marcha do paciente com AVC, ela é uma marcha que é extensão, então eu preciso fortalecer esses músculos posteriores. A Raíza vai colocar a faixa bem aqui acima da pelve, desses 2 ossinhos aqui da pelve, as espinhas ilíacas. Observa que as mãos dela estão totalmente apoiadas, tá? Então, evita de colocar as mãos assim, com os dedos flexionados, sempre aqui estendidos e os dedos abertos, tá? Se tiver muito pesado, aí afrouxa mais a faixa elástica. Então, o que a gente vai fazer? Mantendo os joelhos apontados para o teto, ela vai subir numa ponte, por exemplo, soltando o ar e vai descer inspirando. Aqui é importante que a faixa elástica faça essa tensão de subida para contrair mais glúteo. O glúteo é outro músculo que precisa ser fortalecido no paciente com AVC, tá? E eu posso brincar com a respiração, então ela pode subir inspirando e descer soltando o ar. Sobe inspirando, deixa só as escápulas apoiadas, esses ossinhos aqui de trás, a asa, né, conhecida popularmente, e desce soltando o ar. Se você tiver uma boa força já muscular, você pode parar lá em cima na ponte
E aí vai trazer uma perna na posição que a gente chama de cadeirinha. Puxa, soltando o ar, volta inspirando e faz com a outra perna. É importante treinar as duas pernas, porque uma sempre vai compensar mais a outra. Então, apesar, por exemplo, da Raíza, vamos imaginar que ela teve AVC comprometendo o lado direito dela. Ela tem que fortalecer o lado direito, mas o esquerdo também não pode ser esquecido, porque ela vai precisar do esquerdo para muitas atividades. Então, faz sempre nas duas pernas, tudo bem? E aí, o próximo exercício que ela vai fazer vai ficar em decúbito ventral, de barriga para baixo. Lembra que a gente está pensando também nas fases do desenvolvimento motor. Ela vai segurar a faixa elástica aqui na linha das mãos, então, com as pernas bem estendidas. E à medida que ela for subindo o tronco, fazendo a extensão do tronco, ela vai puxar a faixa elástica em direção ao tórax. Então, ela vai fazer essa extensão de tronco soltando o ar. Isso, mantendo os ombros longe das orelhas. E observa que a Raíza, quando ela sobe, ela não faz essa extensão de pescoço. O olhar dela continua aqui para frente. Então, uma extensão organizada da coluna, tá? Afasta bem os ombros das orelhas e puxa soltando o ar. Variação desse exercício é manter aqui o tronco elevado e fazer só a flexão e a extensão. Então, a tendência do paciente que tem AVC é o braço ficar assim, né? Então, fazer sempre esse estímulo de estender o braço comprometido. Variação desse exercício, ela vai passar a faixa elástica aqui por trás e durante a extensão de tronco, ela vai também abrir os braços, tá? Fazer esse tensionamento para trás. Então, inspirou, sobe soltando o ar e vai abrindo a faixa elástica. Volta, inspira e sobe soltando o ar. Aqui é importante contrair bastante o bumbum para não sobrecarregar a lombar. Então, contrai glúteos, leva esse ossinho aqui da coluna, o cóccix, para baixo, para ganhar espaço aqui na coluna e não comprimir esses músculos, tá? Para não sentir dor na lombar durante a execução do movimento. Se tiver uma boa resistência, para lá em cima com o tronco extensão e realiza a abertura da faixa elástica. Abre, inspirando, por exemplo, e fecha soltando o ar. Ou pode também abrir soltando o ar e voltar inspirando, tá? Sempre durante a expiração, contrai o abdômen, levando o umbigo para dentro, murchando o abdômen, comando o que vocês entenderem melhor. A gente vai fazer um exercício agora de 4 apoios, na posição de 4. Mais uma vez lembrando, se não tiver mat, esse colchonete em casa, não tem problema. Para esse exercício, pega uma toalha mais espessa, dobra nessa região aqui do joelho, só para não ficar com o contato do joelho no chão. A mão não tem problema. As mãos elas podem ficar apoiadas no solo, tá? Então, ó, vamos lá. Checklist. Punho, cotovelo e ombro sempre alinhados. O paciente que teve AVC, ele tem esse padrão também flexor dos dedos. Então, é importante que a gente dê vida aos dedos, fazendo com que eles fiquem totalmente apoiados no solo. Então, fazer essa descarga de peso mesmo em direção ao solo, tá? E aí, segurando a faixa elástica, então, com a mão direita e abaixo do joelho direito também, então, mesmo lado da mão que segura é o que fica também lá segurando a faixa elástica. A gente só vai virar os pés da raiz assim, ó, nessa posição, que chama em dorsiflexão, para tirar daquele pé caído, tá? E ela vai subir o braço direito soltando o ar e vai manter a coluna sempre parada. Sobe, soltando o ar, contraindo o abdômen e volta inspirando. Se você sentir dor no ombro de fazer esse movimento, não tem problema fazer a abertura do braço. Então faz uma abdução de ombro, soltando o ar e volta inspirando. Mais uma vez. Se a faixa elástica estiver muito tensionada, solta mais um pouquinho, segura mais na borda. Para evoluir, pensando no exercício de equilíbrio, quando ela levantar o braço, ela vai estender a perna oposta, tá? Mantendo a coluna parada. Então, levanta o braço direito e a perna esquerda. Então, sobe soltando o ar e a coluna não se move, tá? Subiu soltando o ar e volta inspirando. E eu posso deixar essa perna lá estendida e mover só o braço. Agora abre pra gente errar. Então, abre soltando o ar e volta inspirando e a coluna, ó, dela estática.
Tudo bem? Faz dos dois lados, lembra que eu falei? Não é porque tem um lado que está comprometido que o outro também não deve ser fortalecido, tá? Agora a Raíza vai ficar ajoelhada, segurando a faixa elástica aqui na linha dos ombros. E esse exercício, eu quero que vocês observem aqui, ó, o quadril dela, ele não pode ficar flexionado. Então, se flexionar, tá errado. Eu preciso que tenha bastante contração de glúteo, então contrai o glúteo, junta esses dois ossinhos aqui, os isquios, tenta aproximá-los para ter essa contração importante de glúteo. E durante a descida dela lá para trás, o movimento vai acontecer só aqui nos joelhos, como se ela estivesse pinçando uma caneta, tá? Então vamos lá. Ela vai ficar com os pés assim porque é muito mais confortável. Façam com que o tornozelo ele vá em sentido ao chão para deixar ele bem firme. E aí ela vai levar a faixa lá para trás, abrindo. E é um treino bem importante para a gente já começar a acordar os músculos da coxa que serão fundamentais durante essa marcha, durante o caminhar desse paciente. Se tiver uma boa resistência, para no meio do caminho e realiza só a abdução dos braços. Baixa mais aqui, Raul, porque não está aparecendo lá. Aqui tá bom. Então vai só fazer a abdução dos braços, então abrir os braços. Se a faixa estiver leve, aproxima mais as mãos, ou eu também posso subir os braços. Então parei lá em cima e aí subo e desço. Tudo bem? Como eu falei anteriormente, de 8 a 10 repetições, atenta para o quadril não flexionar, que está errado. Se você tiver dor no joelho nessa posição, não faz o exercício, tá? Como eu falei, coloca uma toalha, dobra uma toalha para ter maior conforto embaixo dos joelhos. Próximo exercício a gente vai fazer um semi-ajoelhado para depois partir para o em pé. A Raíza vai ficar semi-ajoelhada, coloca o pé direito na frente, rápido. Então aqui, ó, joelho alinhado com o quadril, tudo a 90 graus. Então observa que o joelho está a 90 graus, o quadril está a 90 graus, o joelho de trás a 90 graus. E ela vai segurar a faixa. Deixa eu só ajustar mais um pouquinho a câmera. Ela vai segurar a faixa um pouquinho mais solta. E aí vai fazer um exercício que eu chamo de arco e flecha. Ela vai rodar o tronco para trás, sempre para o lado da perna que está à frente, para dar mais estabilidade. Então, esse braço aqui em extensão, bem firme, sem se mover. E durante a expiração, ela flexiona o cotovelo e depois estende. E atenta para o punho, que é super comum o punho querer fazer esse desvio aqui de extensão. Mais uma vez, roda soltando o ar e volta inspirando. Então, é um exercício bem mais difícil de equilíbrio. Não esquece de contrair o abdômen e concentrar a força no abdômen, tá bom? Agora a gente vai passar para os exercícios em pé. Então o que vocês vão precisar? Ainda da faixa elástica e ter uma parede atrás para ficar de apoio, tá? O próximo exercício que a Raíza vai fazer, deixa eu só virar a câmera para cá, que a gente vai utilizar essa parede. Vem para cá, tá? Eu vou mostrando o pé dela para vocês. Então ela vai colocar, deixa eu virar a câmera assim agora que fica melhor. Ela vai colocar a faixa elástica embaixo dos pés. Faixa elástica embaixo dos pés, dos dois pés. E vai manter um leve afastamento dos pés. Então a progressão desse exercício é aproximando os pés até a ponto dos dois ficarem juntinhos. Então ela vai afastar bem a base dela de apoio, porque é um exercício de equilíbrio. Vai segurar bem forte lá embaixo da faixa elástica com os cotovelos em extensão. E ela vai manter nessa posição, só realizando a extensão dos ombros para trás. Então estende soltando o ar e mantendo a coluna bem crescida, as vértebras afastadas e o olhar no horizonte. Tá bem? Evolução desse exercício, fechando mais os pés, aproximando até a ponto dos dois ficarem juntinhos. Então é um exercício já de equilíbrio bem mais difícil. Vai com calma nessa progressão dos exercícios, tá? Para quem já achou fácil esse exercício, afasta de novo os pés, deixa alinhados lá com o teu quadril. E agora ela vai fazer, mantendo a faixa elástica bem tensionada, vai fazer a flexão e a extensão do tornozelo. Então para lá em cima, cresce, olha para frente, cresceu a coluna e vai fazer a flexão e
apoia o calcanhar no solo. Então, articulando o tornozelo e faz a dorsiflexão que está comprometida. Se tiver dificuldade de fazer esse exercício, achar muito difícil, não faz no primeiro momento, espera evoluir para depois fazer, tá? E faz próximo de uma parede ou perto de algum lugar que dê para segurar. Próximo exercício, a Raíza vai segurar a faixa elástica nas mãos e vai apoiar a coluna dela na parede num leve agachamento. Então, se você não tiver tanta força de membros inferiores ainda, você pode subir um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, mas fica com o joelho levemente flexionado, tá? É importante sair desse padrão de extensor aqui, ó. Então tem essa marcha estendida, né? É importante sair desse padrão extensor para um padrão mais flexor. Então pode dar uma leve flexionada no joelho. Então ela vai semi-flexionada, ela vai segurar a faixa elástica na linha dos ombros e vai abrir. Um braço abre para baixo, o outro para cima. Abriu, solta o ar e volta inspirando. Cuidado para os ombros não elevarem, mantenha a coluna bem crescida. Quando expirar, contrai o abdômen. Variação desse exercício, colocando a faixa elástica aqui atrás, na torácica, bem lá na marca do sutiã, para as meninas, ela vai estender os cotovelos soltando o ar e vai voltar inspirando. Estende, solta o ar e volta inspirando. Observa que o punho dela está bem alinhado e as palmas das mãos viradas uma de frente para a outra. Tá bem? Se tiver fácil, agacha mais um pouquinho e mantém essa isometria de coxa, sempre respeitando o joelho no máximo a 90 graus, para não sobrecarregar muito a patela, tá bem? E a nossa última variação, então, é um afundo. A Raíza vai colocar a faixa elástica no pé da frente. Então, vamos imaginar que o AVC dela foi à direita, o pé de trás vai ficar apoiado na parede, em dorsiflexão, então, com o calcanhar apoiado lá na parede e a pontinha do pé no solo. Preciso ter esse estímulo de empurrar a perna para trás. E aí ela vai descer no afundo simultâneo com a extensão de ombros, tá? Então desce no afundo, soltando o ar e estende os braços. Desceu, expira e volta inspirando. E o calcanhar da perna de trás dela, a perna de apoio, tá sempre pressionando a parede. A variação desse exercício é parar lá embaixo e fazer só a extensão de ombros. Estende, solta o ar e volta inspirando, tá bem? Observa, o jeito correto de fazer esse exercício é assim. Se o joelho vir muito para frente, ó, tá errado. Aumenta muito a pressão sobre o joelho. Então deixa sempre a perna, esse osso aqui da tíbia, vertical ao solo. Tudo bem? Não esquece de fazer o lado direito e o lado esquerdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Erika Batista, eu sou fisioterapeuta do Fisio Studio Pilates e eu espero que vocês se reabilitem e se recuperem rapidamente do AVC. Tchau, tchau, até mais!